Ora, vamos verificar então uma coisa, tem mais um aspecto que a gente pode falar, que é o seguinte: o momento angular ele trouxe essa comodidade para a gente, essa maneira elegante de reescrever a Lagrangiana em termos de uma única velocidade, né? Em termos de uma constante, uma quantidade que você mede no início do movimento e ela tem o mesmo valor em todos os instantes posteriores. Mas ainda tem uma consequência maior, uma nova consequência da conservação do momento angular. Aliás, podemos até falar em consequências. A primeira delas é quase que imediata. O movimento sob a ação de forças centrais é restrito a um plano. Então, em razão da conservação do momento angular, ele vai ter que ser restrito a um plano. Todos se convencem disso? Sim. Sim. Então, não vou me delongar muito mais a respeito disso, não, mas o fato é o seguinte, né? Se você tem aqui a força que essa partícula exerce nessa outra, e aqui o oposto dela, o momento angular ele vai ter que ser paralelo, perpendicular, perdão, à linha que une essas duas partículas. Então, se eu traçar uma linha que une essas duas partículas, a inexistência de torque não pode girar, não pode fazer com que o vetor momento angular se desalinhe ao longo do tempo. Ele sempre vai apontar na mesma direção e no mesmo sentido. E aí a segunda consequência é a segunda lei de Kepler. Ela surge como uma consequência natural da conservação do momento angular. É óbvio que quando o Kepler compilou os resultados experimentais dele, do Tycho Brahe, lá no século XVII, ele ainda não tinha noção da conservação do momento angular. Então, ele verificou que as órbitas eram planares, verificou que o raio vetor varria áreas iguais em tempos iguais, mas ele não tinha uma boa explicação para isso, pelo menos do ponto de vista de conservação do momento angular. Mas é o que os dados experimentais apontavam para ele na época. O que é interessante é perceber que essa lei, na verdade, vai ser universal. Ela não vai valer apenas para a interação gravitacional, mas sim para toda e qualquer interação que tiver esse aspecto de força central. Então, vamos imaginar agora o seguinte, vamos pensar na massa reduzida agora. Então, digamos que eu tenho a massa reduzida, como essa massinha aqui, isso aqui vai ser meu μ, então. Aqui, então, eu tenho o vetor que marca a posição dessa partícula. E para cá eu tenho o seu vetor momento linear.
Pela interação dessa partícula com o potencial, aquele potencial dependente da posição relativa, né, o U de R, ela deve descrever uma órbita aqui em torno do meu eixo Z. Ou seja, à medida em que o tempo passa, a posição angular dela em relação a esse eixo X vai variar. Então, a posição angular, que inicialmente é θ, num dado momento, ela vai ser um pouquinho diferente, ela vai ser um θ mais uma abertura angular dθ. Vamos imaginar que esse dθ realmente é infinitesimal. Ora, se esse dθ é infinitesimal, ou seja, se é uma abertura angular bem pequenininha, o que a gente pode dizer é o seguinte: a linha radial que marca a posição da massa reduzida num primeiro e num segundo momento, elas são muito próximas uma da outra. Então, esse segmento de curva que foi descrito pela massa reduzida, ele é praticamente retilíneo. Como que a gente faria para calcular essa área? Para eu calcular essa área, eu precisaria dessa linha radial e desse segmento aqui. Esse segmento, ele tem um valor que depende do tamanho da linha radial e da abertura angular em radianos. Então, isso aqui me dá R vezes dθ. Imaginando que esse θ realmente é bem pequeno, essa área ela vai ser bem pequena também. Então, se o dθ é infinitesimal, isso significa que o dA vai ser infinitesimal também. dA é o quê? É o elemento de área varrido pelo raio vetor. Esse dA, ele também será infinitesimal. Como que você pode calcular esse elemento de área? Tem várias maneiras, mas uma delas seria essa aqui. Você poderia pegar metade de um lado, que tem tamanho R, seria como se fosse uma altura, vamos dizer assim, multiplicada por uma base, que seria esse comprimento, R vezes dθ. dA, então, é igual a meio de R ao quadrado vezes a abertura angular dθ. Todos concordam, todos compreendem essa relação? Sim. Ok? Agora, a área e a abertura angular, elas são descritas num certo intervalo de tempo, também infinitesimal. O dA, então, ele poderia ser expresso como a derivada da área em relação ao tempo multiplicado pelo incremento de tempo dt, usando a noção de diferencial total de uma função. O dθ, de forma parecida. A abertura angular é a derivada da posição angular em relação ao tempo multiplicada pelo incremento de tempo dt. Ora, dA, então, me dá
derivada da área em relação ao tempo, vezes dt, igual a meio de r ao quadrado, vezes a abertura angular, que é a derivada da posição angular em relação ao tempo, multiplicado pelo incremento de tempo dt. O intervalo de tempo é o mesmo, tanto para varrer o ângulo quanto para varrer a área. Você pode fazer a simplificação dos dois lados. Eu fiz questão de fazer essa operação porque a segunda lei de Kepler me diz respeito à velocidade com que a área é varrida. Então, é uma taxa de variação da área com o tempo. É um dAdt. Então, nós estamos mostrando que a derivada da área varrida pelo raio vetor em relação ao tempo, ela dá... Só corrigindo isso aqui, por favor. Meio do quadrado da distância radial, da massa reduzida até a origem do sistema, vezes a velocidade angular, θ ponta. Só que agora, há pouco, da conservação do momento angular, o que nós vimos? Nós vimos o seguinte: o θ ponto ele é igual a o momento angular da partícula dividido por mr elevado ao quadrado. Deixa eu só conferir se é isso mesmo, mas eu acho que é isso mesmo. Ou 2mr2. Aí é o termo de potencial. Olha só. O momento angular é a massa reduzida, a velocidade angular vai ser o L dividido por μr2. Então tá certinho. Só aqui que eu tenho que utilizar a massa reduzida ao invés de uma massa m. Então, a derivada da área em relação ao tempo, ela dá meio do quadrado da distância radial vezes L sobre μ r ao quadrado. E olha que bacana. A dependência no quadrado da distância desaparece. E aí a gente obtém que a derivada da área em relação ao tempo é igual ao momento angular dividido por 2 vezes a massa reduzida. Ocorre que o momento angular, o P de θ, ele é uma constante do movimento. Se ele é constante, e se a sua massa reduzida, que é o produto das massas, dividido por M1 mais M2, pela soma das massas, você está querendo dizer o seguinte: a derivada da área em relação ao tempo, ela é igual a uma constante. Então, a derivada da área em relação ao tempo, a velocidade de varredura da área, a gente costuma chamar essa velocidade, inclusive, de velocidade aeral, que é a velocidade de área, ou velocidade de varredura da área. Essa velocidade ela é constante, porque o meu momento angular ele é uma constante. Daí a própria medida da área é constante, mas aí seguindo-se o enunciado da segunda lei de Kepler, supondo que os intervalos de tempo são iguais. Então, se você compara diferentes intervalos de tempo numa órbita planar, num movimento sobre forças centrais, o tamanho da área varrida para um mesmo intervalo de tempo tem sempre o mesmo resultado. Como é que você verifica isso? Você multiplica os dois lados da relação por dt novamente. O lado esquerdo, derivada da área em relação ao tempo multiplicado por dt,
é a área varrida num certo intervalo de tempo dt. Isso dá L sobre 2μ vezes dt. Supondo, então, intervalos de tempo fixos, pela conservação do momento angular, nós estamos mostrando que a área varrida pelo raio vetor, ela é uma constante. Então, nós estamos provando a segunda lei de Kepler, tá certo? Sem sequer mencionar a força como força gravitacional. Então, na verdade, a segunda lei de Kepler, ela acaba sendo uma propriedade geral todas as vezes que você tem forças de interação centrais entre duas partículas, duas cargas, enfim. Você sempre garante, pela conservação do momento angular, a segunda lei de Kepler. Tá certo? Até esse momento, alguma pergunta? Não. Tranquilo. Tranquilo. Um outro aspecto diz respeito à conservação de energia. A conservação de energia pode trazer um outro fato interessante para a gente, que é o seguinte. É claro que a gente está supondo que esse potencial é um potencial conservativo. Então, o U de R, para mim, é um potencial conservativo. Lembrando o que a gente aprendeu da dinâmica hamiltoniana, a gente viu que as energias cinéticas foram expressas como funções quadráticas das velocidades. Não tem nenhum termo linear na velocidade. As equações de conversão de coordenadas eram independentes do tempo. Então, a hamiltoniana é uma quantidade conservada e ela equivale à energia do sistema. Então, tudo isso me garante a conservação da energia. Não só o potencial ser conservativo, mas, além disso, as equações de transformação serem independentes do tempo, né? Nós passamos de coordenada cartesiana para polar, não houve nenhuma dependência temporal. As energias cinéticas dependiam de R ponto ao quadrado e θ ponto ao quadrado. No final das contas, ficou até dependendo de R ponto ao quadrado somente. Eu pude me livrar do θ ponto ao quadrado. Sempre que esses critérios são satisfeitos, você consegue garantir a conservação da hamiltoniana. A lagrangiana não pode depender explicitamente do tempo, isso também foi bastante óbvio desde o começo, né? E você consegue garantir que, nesse caso, a hamiltoniana é, de fato, a energia do seu sistema. E ela vai ser, então, a soma da sua energia cinética mais a sua energia potencial. Ora, isso aqui dá meio da massa reduzida vezes R ponto ao quadrado mais R ao quadrado θ ponto ao quadrado mais U de R. Mas é claro que é vantajoso expressar esse resultado em termos do momento angular novamente. Que, afinal de contas, o momento angular é uma quantidade conservada. Então, eu vou resgatar meu momento angular novamente. Eu vou lembrar que o meu momento angular, o meu P de θ, igual a L, ele é igual a μ vezes R ao quadrado, que é o momento de inércia da massa reduzida, vezes a velocidade angular θ ponta. Então, θ ponta ao quadrado vai ser L2 sobre μ2 R à quarta. Minha energia total vai dar, então, meio da massa, R ponto elevado ao quadrado, mais meio da massa vezes R2 vezes quadrado da velocidade angular, L2 sobre μ2 R à quarta, mais a minha energia potencial, U de R. R2 simplifica-se com R à quarta, dá um R ao quadrado, μ é eliminado com esse μ ao quadrado,
E com isso a minha energia fica sendo expressa como meio da massa reduzida vezes R ponto ao quadrado mais L2 sobre 2μ R ao quadrado mais o nosso potencial U de R. A gente pode fazer o seguinte. Eu vou fazer algumas manipulações nessa minha equação para energia para tentar construir as equações do movimento para esse problema. Pode ser que nós tenhamos interesse em obter a velocidade para esse movimento. A velocidade ela está aqui, ó, no termo R ponto. Será que não é vantajoso tentar expressar essa velocidade em termos de uma série de constantes? Pode ser que seja. Não quer dizer que será vantajoso. E aí eu digo por quê? Que nós não conhecemos ainda a forma do potencial U de R. Então, dependendo da natureza do potencial, o resultado em que a gente vai chegar, ele pode ser de pouca serventia. Mas para alguns casos interessantes, ele pode ser bem legal. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou manipular essa relação de tal maneira que eu consiga isolar esse termo da velocidade. Então, transpus o termo de momento angular para a minha esquerda e o termo de energia potencial também para a minha esquerda. Isso aqui deu meio da massa vezes R ponto elevado ao quadrado. Daqui eu tiraria o seguinte. O R ponto vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 2 sobre μ, que multiplica a energia total, menos a energia potencial U de R, menos o momento angular sobre 2μ R ao quadrado. Essa é uma equação com a qual você poderia calcular a velocidade de movimento do objeto em função da radial. Isso vai depender, claro, de você conhecer o potencial. Pode ser uma quantidade interessante, porque ela está expressa tanto em função da energia, que é uma quantidade conservada. Então, se você pensar em termos experimentais, ou pessoal que mexe com gravitação, por exemplo, né? Se você pensar em termos de observação astronômica, pensando em termos de observações astronômicas, a energia de interação seria conhecida e o momento angular seria conhecido também, porque, afinal de contas, ele é constante. Então, talvez seja vantajoso. Eu insisto, eu ainda digo que talvez vai ser vantajoso, porque nós não especificamos ainda esse potencial U de R. Então, pode ser um potencial bastante complicado. Digamos que isso aqui seja um potencial nuclear. Ele não é... Potenciais nucleares, em geral, não são muito complicados para núcleos simples. Mas quando é um núcleo atômico mais complexo, você, às vezes, não tem nem solução analítica, só dá para resolver a coisa numericamente. Mas isso mostra para a gente, né, uma maneira de se obter a velocidade ao longo da radial em função de pelo menos duas constantes do movimento: a energia e o momento angular. Uma outra coisa que poderia ser obtida seria talvez escrever uma relação entre posição e tempo. Ora, para eu poder escrever uma relação entre posição e tempo, eu tenho que lembrar que a velocidade na radial, meu R ponto, é a derivada de R em relação ao tempo. Então, se eu já tomar essa relação e multiplicar a esquerda e a direita por um intervalo de tempo dt, a gente vai ficar com o seguinte. Derivada de R em relação ao tempo, multiplicada por dt, é igual, mais ou menos,
raiz quadrada de 2 sobre a massa reduzida, a energia mecânica do movimento, menos o potencial, menos o momento angular sobre 2μ R ao quadrado. Isso aqui também multiplicado por dt. Certo? Eu poderia isolar o dt. Ao isolar o dt, eu ficaria com o seguinte: derivada de r em relação ao tempo multiplicada por dt me dá uma variação na coordenada radial. Isso aqui me dá um dr. Então, eu poderia mostrar que o intervalo de tempo, ele dá mais ou menos dr sobre raiz de 2 sobre μ, energia mecânica menos a energia potencial U de R, menos L2 sobre 2μ R ao quadrado. Por que eu estou fazendo essa separação de variáveis aqui? É simples. É porque a integral de dt é muito simples de ser feita. A integral de dt é t. É o tempo de movimento. Por outro lado, se eu escrevo dr como essa raiz quadrada em função do dt, para que eu possa encontrar a coordenada radial, eu teria que integrar essa expressão que depende do r. Mas eu não sei como é que o r depende do tempo. Afinal de contas, o problema ainda não está resolvido. A ideia de fazer a separação de variáveis é ter a integral do lado esquerdo muito simples. E talvez a integral à direita relativamente simples. Talvez. Para ela ser simples, eu insisto, vai depender do tempo, do tipo de potencial U de R. Então, eu vou ter a integral no intervalo de tempo dt igual a mais ou menos a integral. Aqui eu poderia fazer a integral de t igual a zero até um certo tempo t, de uma posição R0, que eu até poderia assumir como zero se eu achar conveniente, até uma posição R de t, de dr sobre raiz quadrada de 2 sobre μ, e menos U de R, menos o momento angular ao quadrado sobre 2μ R2. Isso aqui, então, me dá o tempo de movimento em função da integral da posição. Então, isso aqui me dá a integral de R0 até um R de t, de dr sobre raiz quadrada de 2 sobre μ, energia mecânica menos U de R, menos L2 sobre 2μ R ao quadrado. Como resolver essa integral? Como eu insisto, depende do potencial. Essa integral só vai conseguir ser resolvida para alguns tipos de potencial. Pelo menos do ponto de vista analítico. Ela tem alguns potenciais para os quais ela tem solução analítica. Por sorte, aqueles potenciais que são os mais importantes na natureza, ela apresenta a solução. Então, mas tem alguns potenciais, como potenciais interatômicos, por exemplo, que o negócio já pega. Claro que dá para fazer um programa e resolver isso numericamente, né? E não quer dizer que você vai ter interesse em resolver essa integral do ponto de vista atômico, subatômico. Em física nuclear é comum esse tipo de coisa, porque em processos de espalhamento, você joga um feixe de átomos contra um núcleo atômico, ou núcleos contra núcleos, em processo de espalhamento em que você quer ver a distribuição angular dos objetos espalhados, os potenciais eles são conhecidos. Então, às vezes, você tem interesse em obter como as partículas vão se espalhar, ou seja, você tem o interesse em obter qual que é a posição das partículas ao longo do tempo, tá certo? Mas, dependendo da situação, isso aqui pode ser complicado de ser feito. Vamos tentar fazer para alguns exemplos. Isso aqui costuma ser chamado de primeira integral do movimento.
Se essa integral puder ser calculada, talvez a gente vai ter condições de inverter essa relação e encontrar a posição radial das partículas em função do tempo. Ok? Para uns poucos exemplos, a gente vai tentar resolver esse negócio. Ok? Um aspecto que pode ser bastante interessante é o seguinte. A gente mapeou o problema de forças centrais em coordenadas polares. Então, talvez valha a pena a gente tentar resolver esse problema em coordenadas polares. O que eu quero dizer? Tentar encontrar uma integral de movimento em coordenadas polares. Uma integral de movimento que envolva a posição angular e a posição radial. Porque talvez você não vai ter interesse em saber exatamente o instante em que a partícula ou as partículas vão ocupar determinadas posições, R e θ. Mas talvez eu tenha interesse em obter o par ordenado θ e R simultaneamente. Tá certo? Então vamos obter uma integral de movimento para R e θ. Então vejam só. Será que é possível eu escrever θ em função de R? Talvez seja. Como que eu vou fazer isso do ponto de vista da diferencial angular dθ? Como é que eu faço para escrever o dθ como uma função do deslocamento radial dr? O θ é uma função do tempo. A posição angular é uma posição dependente do tempo. Então, no primeiro momento, eu deveria escrever a derivada de θ em relação ao tempo. Afinal de contas, θ é dependente do tempo. Mas eu não quero o tempo no meu problema. E o resultado anterior, ele me permitiu escrever o intervalo de tempo em função do incremento na direção radial. Eu tinha a derivada de R em relação ao tempo. Se eu inverter essa relação, eu vou obter a derivada de t em relação à coordenada radial. Então, eu poderia escrever dθ em relação ao tempo, vezes a derivada da coordenada temporal em relação à radial, multiplicada por dr. Só que a derivada de θ em relação ao tempo é a velocidade angular θ ponto. E o dt dr dá o quê? Derivada de t em relação a r, ela dá mais ou menos raiz quadrada de 2 sobre μ vezes a energia, menos o potencial U de R, menos o momento angular L ao quadrado, sobre 2 μ R ao quadrado. Isso multiplicado pela coordenada radial, pelo incremento, né, na coordenada radial dr. Pessoal de fundamentos de mecânica, me aguarde só um minutinho que eu já estou encerrando essa aula aqui, viu, gente? Só um instantinho. A vantagem de seguir esse procedimento é que pode parecer que fica confuso porque você meteu a velocidade angular no meio. Mas a gente não pode se esquecer que no problema de forças centrais, o momento angular é uma quantidade conservada. Com isso, dá para escrever a velocidade angular, que é variável, em termos de uma constante que é o momento angular. A gente já viu o seguinte: o momento angular P de θ, ou L, ele é dado pelo momento de inércia do sistema de massa reduzida, μr2, vezes a velocidade angular θ ponto. Então, θ ponto é L sobre a massa reduzida vezes o quadrado da velocidade angular.
Esse resultado pode ser substituído aqui, no incremento da posição angular dθ. Então, dθ dá L sobre μ, que é a massa reduzida, vezes R2. Já vou colocar um mais ou menos aqui. Vezes 1 sobre a raiz de 2 sobre a massa reduzida, que multiplica a energia mecânica, menos o termo de potencial, menos o termo centrífugo, L2 sobre 2.000R2. Acompanhando o incremento R. Pronto, o tempo desapareceu. E aí, se eu integrar essa relação agora, se eu integrar dθ de um ângulo inicial θ igual a zero a um ângulo que vai depender da posição radial R, do lado de cá eu vou ter que fazer uma integral de L sobre μ R ao quadrado, de um R indo de R0 até uma certa posição R, de 1 sobre 2 sobre a massa reduzida, E menos U de R, menos o termo centrífugo L2 sobre 2.000R2. Isso tudo integrado em R. A integral em dθ é θ. Indo de 0 até θ de R, é θ de R. Então, eu consegui, né, aquilo que eu tinha me proposto num primeiro momento. Tentar obter uma expressão para a posição angular em função da posição radial. Então, para cada coordenada radial, eu consigo calcular qual é o ângulo em que a partícula se encontra simultaneamente. Claro que consigo, entre aspas, né? Consigo se eu der conta de resolver essa integral. Isso aqui poderia ainda ser expresso da seguinte maneira. Isso aqui dá a integral de R0 até R, de L sobre R ao quadrado, vezes 1 sobre raiz quadrada de 2.000, aí eu estou pegando a massa reduzida e incorporando dentro dessa raiz quadrada, né? Ela vai entrar como μ ao quadrado, simplificado com esse μ dá um 2.000. De E menos U de R, menos L2 sobre 2.000R2. Ok? Isso aqui integrado em R. Novamente, resolver essa integral vai depender fundamentalmente do tipo de potencial que você tem. E a gente só consegue resolver essa integral para alguns tipos de potencial. Eu devo até colocar uma tarefa lá no portal didático para vocês darem uma estudada nas chamadas integrais elípticas, que são as integrais nas quais a gente consegue... São integrais nas quais esse problema aqui tem solução. Então, para alguns potenciais, dá para transformar isso aqui numa integral elíptica, aí dá para a gente resolver esse negócio. Fora isso, em geral, a gente não consegue. Em geral, quando você tem a força central proporcional a alguma potência da coordenada radial, então, R elevado a menos 1, R elevado a menos 2, R ao cubo, né? Em geral, quando você tem uma lei de força desse tipo, essa integral ela vai cair no que a gente chama de uma integral elíptica. São as integrais enjoadinhas de serem resolvidas, mas bem bonitinhas no final das contas. Eu acho que vale a pena, num curso de mecânica como esse, dar uma visitada nas integrais elípticas. Para alguns valores de n, então, quando você tem n igual a 1, n igual a 2, aliás, n igual a menos 2, e n igual a menos 3, acho que é isso mesmo, menos 4, acho que já não dá, não. É menos 1, menos 2 e menos 3, se eu não estou enganado. Você já consegue escrever essa integral em termos de senos e cossenos. Então, θ de R pode ser expressa
em integrais de funções, senos e cossenos. Aí dá uma simplificadinha boa. Na próxima aula a gente deve ver pelo menos um exemplo em que isso é possível. Fora isso, você vai cair nas chamadas integrais elípticas mesmo. Tá joia? Gente, eu até passei um pouquinho do horário, vocês me desculpem, assim como o pessoal de fundamentos de mecânica. Eu vou encerrar por aqui. Antes que eu encerre em definitivo, vocês do PPGF têm alguma dúvida, algum comentário? Tranquilo. Não, tranquilo. Beleza. Ô, Edson, Pois não, Amanda? saber, você me desculpa te perguntar, porque eu cheguei 10 minutos atrasado. Tá. Você falou alguma coisa sobre avaliação, trabalho? Falei com a Gabi, sim. Do próximo final de semana a gente não escapa, não, Amanda. Beleza? Tá, para a próxima semana, né? Próximo final de semana. Semana. Ela deve ser postada ou na sexta-feira à noite ou no sábado ao longo do dia. Tá bom. Tá bom? Um abraço. Então tá, joia. Tchau, boa semana para vocês, viu, gente? Falou, Edson. Falou, Abraço. Falou, até mais, gente.